Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Graças a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória, tem segurado em nossas mãos. Cada dia, na presença de Deus, nós temos que agradecer a Deus, né? Que a Bíblia fala assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então, se nós estamos na presença de Deus, temos que dar graças a Ele, porque Ele é bom, Ele que nos resgatou com a sua infinita misericórdia, nos alcançou e hoje estamos aqui, né? Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também ao pastor Leandro por ter nos chamado aqui para estar trazendo essa palavra, responsabilidade, mas eu gosto, aleluia. Eu amo pregar a palavra de Deus. Ainda não sei não, estou aprendendo, mas eu gosto. Porque da onde que Deus me tirou, aquilo que Deus fez na minha vida, no mínimo que a gente pode fazer é procurar estar falando, anunciando a palavra de Deus. Isso é o mínimo. Porque o salmista vai falar assim, nada consegue pagar o resgate que Deus fez por nós. Antes, nossos recursos esgotaria antes. Olha só. Só para você ter uma ideia, o valor que é uma alma, uma vida para Deus, que Deus vai falar assim, né? A palavra de Deus vai dizer desse jeito, que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Olha aí, vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Isso aí, você entrando no mundo espiritual, você vê o valor que tem sua alma. Sua alma é tão valorosa que tem dois seres fortes, né? Inteligentes, fortes, que lutam por ela. Deus e o diabo. Olha o valor que tem sua alma. O diabo não luta pelos seus bens, ele luta pela sua alma. Deus e ele... Só que tem uma coisa, um luta para a perdição e o outro luta para a vida eterna. Só que as armas de Deus, Deus é mais poderoso do que o adversário. Só que ele dá algo dentro de você que faz você escolher para que lado que você vai. Chamado de livre-arbítrio. Você que escolhe. E aí, às vezes, você fala, é claro que eu vou escolher Deus, mas a sua escolha não vai dizer pela sua palavra, vai dizer pela sua atitude. A sua atitude vai dizer. Não adianta você falar que é Deus, você continuar mentindo. Não adianta você falar que é Deus, você continuar no vício. Não adianta você querer Deus e querer Deus, falar que é Deus que você quer, do lado de Deus, e continuar na prostituição. Então, a sua atitude vai falar mais do que suas palavras. Amém? Abre sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 26, louvado e agradecido ao Rei. Um tema bom, né? Dá para falar de Josué, dá para falar de Davi, dá para falar um monte de assunto. Mas Deus me colocou no meu coração. Gênesis 26. Amém, meus queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela região, houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse, não vai para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você, e abençoarei, darei aos seus descendentes toda esta terra, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas esta terra por meio dos seus descendentes. Eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Amém? Só os 7 para nós fechar aqui, ó. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse,
que ela era a sua irmã. Amém? Só até aí, só. Louvado e agradecido é o Senhor. Esta palavra aqui, Gênesis capítulo 27, 26, vai falar de Isaac. Isaac, para quem todos creio que sabem, Isaac é filho de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Então, todos sabem que Abraão não poderia ter filho por causa da sua esposa, que era estéril, e ele era avançado em idade, mas Deus tinha feito uma promessa para ele, falando que ele ia ser pai e a sua descendência ele ia alcançar as nações, né? Ia ser abençoado. E diz a Bíblia que a sua esposa, então, ouvindo aquela palavra dos anjos, e ela nem sabia que era anjo, mas ela sorriu lá na sua tenda. Os anjos não viram, ela estava na tenda e Abraão estava lá fora. Então, os anjos estavam falando com Abraão. E quando fala assim, olha, a sua esposa vai gerar, vai dar à luz no tempo determinado a um varão. E quando ela ouviu isso lá da tenda, ela sorriu. E ali os anjos falaram assim, por que ela sorriu? E ela falou, não sorri. Ele falou, você sorriu. E por causa disso, você deu risada, porque ela tinha 90 anos. Então, para ela, ela pensava, como pode uma senhora de 90 anos dar luz a um filho? Então, porque você sorriu, esse menino vai se chamar Isaac. O nome Isaac significa riso. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você pense que Deus não está te vendo. Aquela mulher pensou que Deus não via ela naquela tenda. Deus te vê na tenda, Deus te vê na rua, Deus te vê na sua casa, onde for que você estiver. Ele está vendo e Ele é poderoso para cumprir a promessa. Deus não depende de idade, não depende de tempo, Ele não depende da ação do homem. Ele falou, Ele cumpre e Ele é poderoso. Você acredita ou não? Aqueles que não acreditam e quiser dar risada, pode dar risada, mas a promessa de Deus vai cumprir. A promessa de Deus vai ter que cumprir na minha e na sua vida. A palavra de Deus aqui nos diz, então aqui no 26, que agora nesse tempo, Abraão já morreu, Isaac já é homem, Isaac já tem filhos, né? Já tem os seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, esses meninos já estavam grandinhos e veio uma fome na terra. Veio uma fome muito grande na terra, tempo difíceis. Homem forte em tempos difíceis. E Abraão era o pai da fé. Seu filho Isaac, ele estava herdando as promessas do seu pai. E agora, nesse tempo de Abraão, teve fome. Mas só que passou esse tempo, ele superou aquela fome, venceu aquela fome, venceu aquela crise. Agora vem no tempo de Isaac. A Bíblia fala que foi a fome parecida com aquela que teve no tempo de Abraão. Aquela fome que veio sobre a terra, que pegou toda aquela região, aquele povo agora sem comida, sem alimento, sem água, tempo difícil, mas Isaac, ele fala, eu preciso sobreviver a essa crise. Eu preciso ser forte nessa dificuldade. Eu preciso sobreviver, ser valente, batalhar, para que a minha família não venha perecer. Para que a minha família não venha se acabar, eu preciso fazer alguma coisa. Não vai adiantar eu ficar de braço cruzado. Não vai adiantar eu ficar reclamando. Não vai adiantar eu falar, por que essa crise? Por que essa pandemia? Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Eu não sou filho dele. Eu não tenho promessa. E por que isso na minha vida? Ei, para de reclamar. Deus, aleluia, te chamou sim, mas Ele não quer que eu e você fique de braço cruzado reclamando. Vai para cima, parte para cima, Ele é contigo, mas da maneira que você se levanta e fala, eu vou dar um passo porque eu sei, eu vou colocar o pé, Deus vai pôr o chão, isso é fé. Coloca o pé primeiro e Ele vem com o chão embaixo.
E a Bíblia nos diz que esse homem sai e ele vai para a direção do Egito. E quando ele vai para a direção do Egito, Deus aparece a ele e fala: Isaque, não vai para o Egito, vai para a terra de Gerar, vai na região de Gerar, na terra dos filisteus, e ele vai para lá. Quando ele chega lá na terra dos filisteus, na terra de Gerar, na terra do quê? De Gerar, e ali então o rei dos filisteus, Abimeleque, ele reinava ali. Abimeleque é um título, né, como se fosse faraó. Então todos os reis que levantavam, ele chamava Abimeleque. Então Abimeleque, filho do rei. Então Abimeleque, naquela época que estava ali, ele acolheu Isaque naquela terra. E quando ele chega naquela terra, Deus faz essa promessa para ele. Ele fala assim: olha, não vai para o Egito, vai para Gerar, e fala assim: eu vou te abençoar nessa terra. Eu vou te abençoar neste lugar. Eu vou te abençoar nesse lugar. Porque eu sou o Deus do teu pai Abraão. Teu pai, aí ele começa a falar: teu pai Abraão era meu servo, ele obedecia minha lei, guardava meus mandamentos, ele seguia meus estatutos, ele obedecia a minha palavra. Então, fica na dispensação da bênção do teu pai, porque eu vou te abençoar. Então, o que Deus fez ali? Mostrou para ele o caminho da bênção de Abraão. E é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Você vai ser um homem forte no tempo de crise. As bênçãos de Deus já estão na sua vida. Mas pega essa visão que Deus nos deu aqui. Ei, Ele vai te levantar quando você cumprir isso que aconteceu na vida, aleluia, de Abraão. Abraão andou na minha presença. Abraão ouviu minha lei. Abraão, aleluia, ouviu minha voz. Andou no meu caminho. Andou na minha presença. Obedeceu a minha palavra. Quer ser a bênção de Deus na sua vida? Ouve a palavra de Deus, obedeça a palavra dele, obedeça o estatuto dele, obedeça o que ele tem para a tua vida, para a tua família, para a tua empresa. Ele tem bênção para te dar, mas ele quer algo de você: obediência. Amém? Estão me entendendo? Então a Bíblia vai dizer que Deus vai falar para ele: ó, fique aqui que eu vou te abençoar. Mas em nenhum momento Deus fala assim: ó, fique aqui que você vai morar aqui. Não, eu vou te abençoar aqui. Isso não quer dizer que você vai ficar aqui. Você entendeu ou não? Vou te explicar. Deus, ele fala esta noite: eu vou te abençoar aqui. Ou seja, esta crise, nesta prova, nesta luta, vou abençoar sua vida. Isso não quer dizer que você vai ficar permanente nela. Vai passar por essa crise, vai passar por este momento, mas a bênção de Deus está na tua vida. A bênção do Senhor está estendida sobre a sua vida. Homens fortes em tempos de crise. Homens fortes em tempos difíceis. Esse homem foi forte. Esse homem, Isaque, foi forte. Ele tinha tudo para parar. Ele tinha tudo para ficar esperando. Eu sou filho de Abraão, o pai da fé. Deus vai alcançar eu, porque a promessa está na minha vida. Eu vou ficar aqui mesmo. Deus não vai deixar eu morrer de fome, não. Deus não vai deixar eu perecer, não. Eu vou ficar aqui parado. Mas não, ele se levantou como um guerreiro forte e foi, aleluia. E Deus então viu e falou: eu vou abençoar esse homem. Quando Deus vê você tomando uma atitude de fé, ele abre o céu e fala: eu vou derramar a bênção sobre ele. Por mais que muitos falam: isso é loucura, isso não pode, como que pode essa decisão? E Deus fala: ele está agindo na fé. Ele está abrindo uma empresa na pandemia. Ele está abrindo uma empresa na hora que todo mundo está fechando. Ele está querendo fazer isso nesse tempo que todo mundo está pegando outro lado. Eu estou agindo pela fé. Eu estou agindo, aleluia, porque eu tenho uma promessa, e a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida.
E diz a Bíblia que Deus fala para ele ficar ali em Gerar. Como esse homem tinha promessa, Deus fez assim na vida dele, ó. E a bênção de Deus veio sobre esse homem. Esse homem começa a prosperar. Diz a Bíblia que ele vai lá onde que seu pai tinha passado ali. Lembra que o pai dele passou pela fome? Passou por aquele lugar? O pai dele abriu poço. E ali os filisteus ali tinham entulhado aqueles poços, jogaram entulho. E ele vai lá, cava aqueles poços do seu pai e começa a dar água. Olha aí, a crise era de fome, sim ou não? Se está na seca, se não tem água, vai dar fome, não é? Porque como você vai plantar? Como que vai nascer o trigo? Que naquele tempo era forte, o trigo, os vegetais. Como que ia nascer se não tem água? Então o que ele fez? Foi lá no poço que o seu pai tinha passado na antiguidade e começa a tirar o entulho daquele poço. Começa a desentulhar ali e começa então a brotar água. E ali, aleluia, ele começa a achar água de novo, água boa. E começa então a ser empresário na terra estranha. E começa a vender água, começa a dar alimento para o povo, começa a plantar. E diz a Bíblia que ele plantou naquele tempo, naquele ano, e colheu 100 vezes mais. Deus abençoou, a medida dele foi recuaquada, sacudida e transbordante, porque ele estava debaixo da promessa de Deus. Só que tem um perigo. Quando os vizinhos viram aquilo, começaram a ficar com inveja. Diz a Bíblia isso, que eles ficaram com inveja. E o que eles fizeram? Chegaram nele, tamparam os poços de novo, entulharam, e chegaram nele e falaram assim, ó, eu estou vendo que você está ficando muito rico, muito próspero, e a terra aqui é nossa, você vai ter que sair daqui, você vai ter que sair dessa cidade. E a Bíblia fala que ele sai dali, e ele vai para o Vale de Gerar. Para onde que ele vai? Para o Vale de Gerar. O Vale de Gerar no grego significa lugar de pernoite, lugar de passagem. E aqui, ali naquele lugar a Bíblia vai falar que ele cavou novamente. Cavou poços no vale, irmão. No vale não tem água, no deserto ali não tinha água. Mas ele estava debaixo da bênção, imagina aí. Hoje era fácil encontrar água no lugar que não tem, porque tem a tecnologia. E ali você coloca um aparelho e já mostra onde que tem água. Mas naquele tempo não. Naquele tempo ele ia orar e falava, Deus, eu preciso de água. Orava ali a noite inteira, buscava a noite inteira. E pela manhã saía pelo aquele deserto. E Deus falava, cava aqui, Isaac. Cava aqui, que aqui tem uma veia. Aqui tem água. E ele cavava, aleluia, saía água viva, água cristalina. Ei, os inimigos viam. Ei, aqui é nossa terra. Esse poço é nosso porque a terra é nossa. E ele coloca o nome naquele poço. Discussão. E deixa aquele poço e sai. E ele vai para outro lugar. Isso está na Bíblia, viu? E cava lá de novo. E diz a Bíblia, sai água de novo. Ei, água boa. E aqueles inimigos vêm e falam, esse poço é nosso, é na nossa terra. E ele ali fala assim, vou pôr o nome nesse poço. Esse poço é inimizade. Inimizade. E ali ele sai daquele poço, vai para outro, e chega no outro lugar. Ele ora a Deus e Deus fala, pode cavar que tem água. Pode cavar que vai sair água. E saiu água melhor do que as outras. E diz a Bíblia que ele coloca o nome naquele poço, que significa enlarguecimento. E diz a Bíblia que os inimigos não acompanhou mais ele. Não foi lá mais debater com ele. Ei, deixa eu falar uma coisa. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, pode cavar. Cava, porque Deus chamou você como um homem valente, como um homem forte. Mas lembra de uma coisa, vai ter perseguição, vai ter inveja,
vai ter olho gordo, vai ter alguém que vai querer tampar seus sonhos, tampar seus projetos, vai querer colocar entulho neles, mas escuta o que Deus tem para ti esta noite, não contenda com eles, sai, abre outro, e Deus está com você, porque invejoso é desse jeito, não tem coragem de cavar e quer entulhar quem cavou. O invejoso, ele não quer um negócio, porque é assim, ó, eles viram que deu certo com o Isaac, eles não poderiam falar e chegar assim, ô Isaac, vem cá, você veio para cá, não tinha nada, rapaz, e agora você está prosperando, qual que é o segredo de você estar prosperando? Né? O que está acontecendo? Que nem alguém da sua família, antigamente andava bebendo, fumando, fazendo as coisas erradas lá no mundo, e hoje você aceitou Jesus, e alguém chega do seu parente e fala, como que você mudou? O que está acontecendo? Aí você vai falar, é que eu aceitei Jesus, estou indo para a igreja, estou buscando. Nossa, como que ele fez, eu vou também. Não é assim? Aqueles invejosos não fizeram isso, não chegaram em Isaac e falaram, olha, por que você está prosperando? Por que a bênção está na sua vida? Não, eles não quiseram saber como, a maneira que ele estava prosperando. Eles queriam a bênção dele, eles queriam tomar posse, eles queriam atrapalhar. Ei, o invejoso, ele não quer só alegria, ele não quer teu crescimento, ele não quer que você avança, ele não quer que você cresça, mas deixa eu falar uma coisa, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para dar fruto, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para possuir, Deus te chamou para ser uma bênção. Aleluia! O segredo não é você bater de frente, o segredo não é você revidar. Isaac poderia falar, ei, vocês são tudo invejosos. Esse poço estava aqui faz tempo, e eu cavei de novo, e agora saiu, é meu. Mas não, ele não contendeu, porque ele sabia que a bênção dele não estava na mão dele de cavar, a bênção estava na promessa que Deus deu para ele. Enquanto está na obediência de Abraão, a promessa, a bênção de Deus está na sua vida. Enquanto você está na bênção de Deus, aonde pôr a mão vai sair água, aonde pôr a mão vai brotar água, aonde pôr a mão eu vou abençoar. Estão me entendendo? A palavra gerar, no português, no dicionário português, é gerar de gerar mesmo, de vida. Gerar vida. Criar, gerar, né? Produzir. Vamos supor, criar algo, gerar algo, uma consequência que faz gerar algo. Então, Deus ali colocou aquele homem naquele lugar, como se estivesse falando assim, eu coloquei você nesse lugar, em gerar. Vai ter luta, vai levantar invejoso, mas aí você vai gerar. Ei, os teus sonhos vai gerar nesse lugar. Você vai crescer aí, vai ter vida aí. Muitos podem olhar e falar, mas vai morrer no deserto, vai morrer nesse lugar. E Deus fala, não, você não vai morrer, você vai gerar aqui, você vai crescer aqui. Deus está fazendo algo na sua vida, você vai crescer neste lugar, você vai crescer nesta prova. Essa luta não é para derrota, é para o teu crescimento. Muitos podem olhar e falar, ele não vai aguentar. Ela não vai aguentar, ele não vai aguentar. E Deus fala assim, você vai crescer aí. E tem mais uma coisa, não é para morar, é lugar de pernoite. É passado. Ei, é para passar só, viu? Vai passar rápido, vai passar. Não vai ficar lá permanente, não. Deus só quer te dar experiência. Deus só quer te dar, aleluia, graça para você vencer, para você passar por isso e chegar do outro lado e falar, eu estou aqui, eu tenho o que eu tenho, mas eu passei pelo vale, eu passei pela prova, eu passei por luta, eu passei por momento difícil, mas Deus me deu a vitória. Aí, ele cavou mais um poço. Esse poço foi de enlarguecimento, poço de vitória. Tudo isso foi
Gerar. A Bíblia vai falar que agora ele sai de Gerar, porque os inimigos perseguem ele sai de lá. E ele vai para outro lugar, para Bezebas. E ele vai para esse lugar e ele abre ali outro poço. E quando ele abre esse poço, nesse tempo, o inimigo lá, sabe o rei, Abimeleque, vai até ele e vê a mão de Deus na vida de Isaac e fala assim: ô Isaac, ele já não está mais em Gerar, agora ele já está em outra região. E lá nessa região, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz um altar. Ô glória! E depois do altar, o que ele faz? Ele arma a sua tenda. E depois da sua tenda, ele adora ali. E diz a Bíblia, então, que Abimeleque vai até lá e fala para ele: ô Isaac, nós percebemos que Deus é com você. Aí Isaac fala assim: por que então que vocês mandaram eu embora e agora vocês vêm aqui e querem fazer amizade comigo? E aí ele vai falar: porque nós vimos que Deus é na sua vida e de fato você prosperou porque Deus é contigo. Deixa eu falar uma coisa, sabe aqueles invejosos, aqueles que se levantaram, aqueles que tentaram entulhar seu poço, a qual que você cavou, que você levantou, que queria parar, aleluia, seus sonhos, seus projetos, eles vão voltar até você e vão reconhecer que Deus é na sua vida. Eles vão chegar até você e vão ver que quem te deu foi Deus, quem colocou nas tuas mãos foi o Senhor, e a sua prosperidade não vem de homem, mas vem de Deus, porque Deus colocou em tuas mãos. Vão ter que reconhecer. Só que aí é o detalhe, ó. Tem um hino que fala assim, ó: quem te vê pela prova e não te ajudou, quando vê você, né, vão se arrepender. Só que isso é diferente, isso é mentira. Na vida do crente é assim, ó: aqueles que te viram na prova, aqueles que levantou contra você e vão vir até você, você vai ter, aleluia, coragem como um homem valente e falar: eu te perdoo, está perdoado, reconheceu que é Deus na minha vida, então está perdoado, não vou pagar com a mesma moeda não vai se arrepender coisa nenhuma, não, tem que reconhecer Deus na minha vida, tem que reconhecer Deus na minha vida, que Deus fez, foi Ele que fez, aleluia. Sabe o que Isaac fez? Coisa que talvez eu e você não faria, mas nós temos que aprender com a palavra de Deus. Isaac fez o banquete e colocou para eles. Fez um banquete e deu para eles, quando eles falaram ali que reconhecia Deus na vida dele. Ele fez um banquete para Abimeleque, para aqueles homens que foram ali, aleluia, reconhecendo Deus. Falou: olha, senta aí, vamos agora fazer um culto aqui em casa de ação de graça, vamos fazer um banquete aqui. E fizeram ali, e quando está terminando, vem o servo: Isaac, cavamos mais um poço. E agora, Isaac, a água é bem melhor ainda. Isaac, venha ver. E ele vai ver. E a Bíblia fala que Isaac fala: ei, esse poço eu vou pôr o nome de Bezeba. Ou seja, o que significa? Poço do juramento, poço da promessa. Ei, sabe o que significa isso? As promessas de Deus, aleluia, ela vai estar sobre a tua vida. Ei, Deus fala assim: vai ter perseguição nessa luta? Vai ter prova nessa luta? Vai, mas vai chegar uma hora que você vai estar sobre a bênção de Deus, sobre a promessa dele. O inimigo não pode perseguir. Todos vão olhar e vão ver: é Deus que está te dando, é Deus que está abençoando, é Deus que está prosperando a sua vida. Quando ele chega nesse lugar, primeira coisa que ele faz um altar. Depois ele faz o quê? Ele bate estaca numa tenda. O que significa isso? Você pode passar por momentos difíceis da sua vida, sempre na obediência do Senhor. Passa um momento difícil obedecendo.
fazendo a vontade de Deus, porque Deus vai te levantar, porque aqueles que obedecem, Deus honra. E quando Deus te levantar, não esqueça de levantar um altar para Ele. Não esqueça de adorar. Quando fala de altar, fala de adoração. Quando fala de altar, fala de entrega. Quando fala de altar, fala de renúncia. Quando fala de altar, você está falando, este altar, aleluia, é um reconhecimento que a minha conquista não foi do meu braço, mas foi, aleluia, de alto. Foi de Deus para comigo. Deixa eu falar uma coisa e guarda isso na sua mente. O altar não toma, mas devolve tudo que você faz e entrega no altar. Ele devolve você, ele devolve em vida, em saúde, em vitória, em bênção. Ele devolve. O altar não toma, mas devolve. Quando Deus fizer na sua vida, bate uma estaca e levanta ali, aleluia, um altar. E a Bíblia fala então que ele faz o que depois do altar? Ele bate uma estaca e faz uma tenda. Quando fala de tenda, fala de família, proteção, casa, morada. Depois que ele viu que ele estava próspero, bem grande, forte, ele primeiro fez um reconhecimento a Deus, porque a primeira coisa é Deus, e depois ele lembrou da família. Nunca esquece da sua família, aquele que passou com você nesse Gerar, aquele que passou com você nesse deserto. Nunca esqueça da sua família. Primeiro Deus, depois a sua família, e depois você pode fazer aliança com outro estado do país, outras pessoas, mas dá um abrigo para sua família, dá um abrigo para sua casa, dá um abrigo para os seus filhos, para sua esposa, porque muitas vezes nós tratamos melhor o vizinho do que a família, nós tratamos melhor o de fora do que o de casa, e Deus fala, bate uma estaca e faz uma tenda para proteger tua casa. Homens fortes em tempos difíceis. Homem forte em tempo difícil, Deus está levantando esta noite, em nome de Jesus, e ali até aqueles que perseguiam, vai voltar até você e vai reconhecer Deus na sua vida. E a Bíblia fala assim, se puderes, tenha paz com todos. Amém? O nosso foco não é bater de frente com aquele que faz contenda. Você percebeu? O primeiro poço ele colocou Ezequedeque, que significa, o poço da discussão. Ele fugiu da discussão. Foge da discussão na sua casa. Foge da discussão no emprego. Foge da... mas o irmão quer... A pessoa lá no meu emprego, lá, o meu amigo de trabalho quer puxar meu tapete. O outro lá quer... Não, você está debaixo da promessa, vai ter isso, desvia dele. Faça que nem Davi, no dia que foi para a guerra com o gigante, ele desviou do irmão dele que queria parar ele. O irmão dele chegou e falou assim, o que você está fazendo aqui, menino? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que seu pai colocou na sua responsabilidade. O que você está fazendo aqui? Ele desvia daquele lá e vai para o outro fala para ele voltar, ele também desvia. E quando ele está ali de frente com Saul, então Saul vai falar para ele, e ele vai falar que ele está ali em nome do Senhor do Exército. Olha, foge da contenda, foge da intriga. E depois ele foi para o outro poço teve ali inimizade. Inimizade, a raiz dessa palavra é o quê? Inimigo, inimizade, inimigo. E qual que é o nosso inimigo? Satanás. Foge desse poço. E outro poço que ele abriu, os inimigos não foram mais, porque ele estava envolvido com um poço entulhado, que eles pegaram para eles, ele estava envolvido com o poço da discórdia, e ele estava envolvido com o poço da inimizade. Não beba essa água da inimizade, não beba essa água da discórdia, e não beba água entulhada. Deus tem água larga e plana para você. Não desista. Pode ser o primeiro poço e você falar, é meu e vou brigar por ela. Não, Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor para ti. A vitória de Deus está sobre a sua vida. Amém? Fique em pé, vamos estar orando. Foi isso que Deus nos deu essa noite. Fica com essa palavra, que Deus pode fortalecer.
O segredo da vitória é obedecer a palavra de Deus. O segredo da vitória é obedecer o que Deus está falando. Como foi falado aqui, se Adão tivesse obedecido a palavra de Deus, não tinha acontecido tudo isso que aconteceu. Agora, o pastor falou que Deus está dando outra chance para a humanidade, querendo entregar o reino de novo na mão do homem. Mas como que o homem vai conseguir isso? Através da obediência. Obedecendo a Deus. Aí muitos pensam assim, eu vou aceitar Jesus e agora vai vir um poder do céu sobrenatural e eu vou estar ali, o anjo vai vir, o inimigo vai chegar e eu vou pegar perto. Sabe o que Deus quer? Só que você aceita Ele, e aí Ele vai te ensinando a palavra, e você vai obedecendo. E com a obediência da palavra, Ele vai falar assim, não precisa de poder sobrenatural nenhum. É só ouvir a palavra que você vai vencer o inimigo. Porque aí o inimigo vai e fala, eu vou derrubar ele. Aí Deus vai falar assim, não vai derrubar porque ele obedece. E quem obedece não cai. A Bíblia fala assim, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Por quê? Como que vai tocar no filho obediente? Então começa a obedecer a palavra. Se tu quiseres e creres, comereis o melhor da terra. Começa a obedecer a palavra. Começa a fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Fecha o seu olho, põe a mão no teu coração essa noite. Aleluia, essa noite eu preguei para homens corajosos, homens valentes, porque largou tua casa, largou tudo, seu compromisso e veio aqui hoje, porque Deus queria te ensinar essa palavra. Ei, eu não sei que vale que tu está passando, eu não sei que deserto que está enfrentando, mas eu sei de uma, pode ser o deserto de Gerar, mas Deus fala contigo, vai produzir desse deserto, vai ter crescimento nesse deserto, e não é para sempre, é de passagem, mas todos vão contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas persevera em oração, persevera na obediência, persevera na palavra, persevera no centro da vontade de Deus na sua vida. Senhor Deus e meu Pai, Deus querido, foi pregado, Deus, a tua palavra. Meu Deus, e aqui estão esses homens, meu Pai querido, valentes e corajosos, vai ouvir a tua mensagem, fortalece cada um deles, por mais que o inimigo tenta entulhar os sonhos, tenta entulhar os projetos, falando que não vai dar certo, que não tem jeito, já tentaram e não conseguiram, meu Deus, mas em nome de Jesus, que eles não venham dar ouvido a essa palavra, que eles não venham dar ouvido, Senhor, meu Pai, esses desanimadores não, mas que venha cavar, que venha procurar, que venha, meu Pai querido, estar acreditando na promessa que o Senhor tem, em nome de Jesus. Papai querido, eu ministro a bênção, a vitória na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, continue orando pela minha vida. Nós temos uma casa de recuperação feminina lá na Avenida Venezuela, e é um trabalho árduo, o pastor sabe. Então eu peço a oração para os irmãos, para nossas vidas. Então lá naquela casa de recuperação, é exatamente isso que nós acabamos de pregar. Tem pessoas ali com seus sonhos tudo entulhado, cheio de entulho, e vai para aquele lugar e nós começamos a tirar aquele entulho. As pessoas começam a sonhar de novo, começam a ter projeto de novo, começam a voltar de novo. Tem uma moça que chegou lá, nem a família queria ela, e a família dela lá da Água Verde lá tem autoescola, família de tradição, sabe? Passou para pai, para filho, e chegou até nela ali. Ela tinha também autoescola. E ela chegou ali detonada, perdeu tudo. Aí os irmãos dela, para não perder tudo, assumiram lá a autoescola e estava indo. E agora, graças a Deus, vai fazer 10 meses que ela está ali. Voltou a sonhar de novo. Deus preparou uma autoescola aqui na fazenda e ela está trabalhando ali na autoescola. Deus está dando vitória, ela está ajudando aquela autoescola a crescer. O que é isso? Voltou a sonhar de novo. O poço começou a produzir novamente, e é isso que Deus quer te usar. Ajuda alguém a cavar poços, ajuda alguém a acreditar nos sonhos,
Ajuda alguém a acreditar, vai dar certo. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.